Olá, professores, professoras, PECs, todos que estão nos assistindo aí. É com muita alegria que nós retornamos aos encontros do Programa de Alfabetização Ambiental. Vamos falar um pouquinho mais com vocês e esse é o nosso primeiro encontro de 2023. Eu me chamo Terezinha Marisa Ribeiro de Oliveira, estou como formadora EFAP. Sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, cabelos castanhos, uso óculos, tenho aproximadamente 1,55 m, estou vestindo uma blusa ferrugem, uma calça azul e um tênis branco. E aqui ao meu lado está a Carolina. Olá, Carolina. Olá, Terezinha, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Bom, gente, eu sou a Carolina, eu sou bióloga, trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Eu sou uma mulher de 39 anos, tenho aproximadamente 1,70 m, cabelos escuros, pele clara e olhos esverdeados. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resíduos orgânicos, certo, Terezinha? Certo, e vamos falar um pouquinho sobre a compostagem. A gente tem mais uma participante, que é a Aline Feboli, que ela vai falar um pouquinho mais também para a gente sobre as atividades práticas na escola. Ela vai falar um pouquinho para a gente aí, vai mostrar. É uma pessoa muito competente, a Aline, aí nesses trabalhos aí que tem desenvolvendo dentro da escola. Todo mundo somando o que sabe para apresentar para os professores. A Carolina, ela é da CEMIL, certo, Carolina? Sou Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. E eu trabalho numa coordenadoria de fauna silvestre dentro da Secretaria e vou explicar o porquê que eu hoje estou vindo falar aqui com vocês sobre compostagem. Que é uma coisa que parece um pouco improvável, mas vocês vão entender com o histórico da Secretaria do Meio Ambiente, o que aconteceu que hoje a Coordenadoria de Fauna opera uma compostagem. E a Aline Feboli é lá da Diretoria de Ensino da região de Jales. Jales. E o primeiro diálogo sobre compostagem, temos o roteiro de apresentação aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Programa de Alfabetização Ambiental. A programação de 2023, tem uma ampla programação em 2023. A questão do resíduo orgânico e por que ele não é lixo, diferentes técnicas de compostagem, como construir um minhocário doméstico, como construir uma composteira, pontos importantes para a criação e manutenção da compostagem, abordagens pedagógicas possíveis com o uso da compostagem. Temos as referências e daí vem a apresentação da Aline, da PEI Arthur, da Diretoria de Ensino de Jales. Isso. O primeiro diálogo sobre a compostagem, a gente vai falar um pouquinho da resolução conjunta acima, SEDUC, que é a de 2019, ainda era acima. O público-alvo são os profissionais PECs de 4 áreas de conhecimento, equipes gestoras, professores, funcionários e todas as etapas dos anos iniciais, finais do ensino fundamental e médio. Os objetivos do programa é promover o desenvolvimento de temáticas socioambientais nos processos de ensino e aprendizagem nas unidades escolares da rede pública de ensino, em consonância, logicamente, com o currículo paulista, dependendo para contribuir e implementar as políticas aí de educação ambiental formal nas escolas e contribuir para a ampliação do repertório teórico metodológico dos profissionais e estudantes da rede, e aí o arcabouço teórico para os professores, certo? Subsídio para eles. O diálogo de 2023, compostagem, é o primeiro diálogo, mas nós teremos aí também outros diálogos que se iniciarão no dia 18 de maio, teremos uma ATPC. O segundo diálogo será em 13 de junho, o terceiro, dia 25 de julho, o quarto diálogo, 5 de setembro, o quinto, 17 de outubro e o sexto diálogo seria 28 de novembro. Aí professores e professoras e PECs vão aí já aguardando essas datas aí para estar conosco aqui nessa grande empreitada, né? Isso aí, colocar no calendário também. Exatamente, coloca lá no calendário para estar aqui presente conosco. Isso. E esse primeiro diálogo 2023, compostagem, sobre o programa Alfabetização Ambiental, você quer falar um pouquinho sobre as temáticas abordadas? Vamos lá.
A gente está dentro da temática ambiental, ela é muito abrangente, né? A gente tem muita possibilidade de explorar, de fazer recortes, mas a gente tem 4 principais temáticas, que é a primeira é conservação da biodiversidade, né? Que a gente tem um arcabouço também legal muito grande de tratados e normativas nacionais, internacionais e do próprio Estado de São Paulo, né? A gente tem que entender, a gente também vai abordar isso um pouquinho em resíduos sólidos, que tudo começa com os tratados internacionais e isso acaba também refletindo no nosso estado e também no município. Então, isso vai acontecendo com todas as temáticas que serão apresentadas. A perda da cobertura vegetal no estado de São Paulo e a recuperação e restauração ecológica, sequência didática de projetos pedagógicos disponíveis em 2019, serviços ecossistêmicos, que é um tema super complexo também, restauração e inventário florestal do estado de São Paulo, perda da biodiversidade, manutenção das florestas, adaptação baseada em ecossistemas, que é uma coisa super nova e que a gente precisa entender o que é e trabalhar isso em sala de aula, pagamento por serviços ambientais e sistemas agroflorestais, alimentação e saúde única, consumo e paisagem e conservação de fauna e mudanças climáticas, o caso dos primatas. Esse foi um dos grandes que nós fizemos o ano passado, falando dos primatas, foi muito bom, foi excelente. Muito bom. E, né, os grandes encontros. A gente tem uma diversidade tão grande, né? Como a gente pode fazer esse recorte para falar de primatas e mudanças climáticas, tem muito a explorar essas temáticas ambientais, né? Sim, e ali também tem os resíduos sólidos, 2020 e 2022, e sobre as mudanças climáticas em 2022 também. E agora, gostaria de algum tópico que você acha muito importante nesse dos resíduos sólidos? Olha, de resíduos sólidos, não tem como priorizar um só, né? Tudo parece ser importante e emergente, né? Eu posso até puxar a minha parte de interesse para os orgânicos, onde eu trabalho, que tem uma aplicação muito abrangente, mas eu acho que lixo no mar, eu acho que é uma coisa que me incomoda, que eu acho emergente. As notícias me preocupam muito. De lixo, por exemplo, daquelas ilhas formadas por lixo. Algumas praias específicas que recebem boa parte do lixo das correntes marinhas. Devido às correntes marinhas. A morte dos animais por ingestão de lixo, isso eu acho um tema muito importante de ser explorado, muito interessante também e urgente, né? Mas acho que resíduos sólidos, acho que é uma temática absolutamente emergente e importante. Então, vamos falar um pouquinho agora com os professores. Vamos agilizar aí o chat. Você, professor, já conhece o programa? Quais das temáticas acima você tem mais interesse? Conta aí pra gente aí no chat, qual delas você acha de suma importância dentro do contexto educacional? Eu perguntei para você se tinha alguma, mas aí agora a gente tem que perguntar para eles se eles têm alguma temática ali que interessa. Vou voltar um pouquinho o slide anterior para vocês aí darem uma olhadinha nessas temáticas e pensarem um pouquinho quais delas vocês acham mais importantes. Vamos dar 3 minutinhos aí no chat? Eu acho, Terezinha, que mudanças climáticas é uma questão, primeiro que ela é emergente, mas eu não sei se os professores concordam comigo, mas é uma temática que ela parece tão abstrata, né? A gente vive as mudanças climáticas, a gente consegue sentir no nosso dia a dia quem mora em grandes cidades, mas na hora que você vai explorar, entender esse tema, ela parece um pouco abstrata porque você começa a falar de temas ou questões que vão acontecer no futuro, né? E a gente já sente hoje, mas a gente ainda sente como se fosse uma questão abstrata nas nossas vidas. Então, eu acho um desafio trabalhar isso em sala de aula também. Acho muito complexo e muito emergente também, porque a gente ainda tem prazo aí para cuidar das mudanças climáticas e reverter esse quadro, né? Então, a Maria Jovelina, ela fala assim, todas são de suma importância, como você falou, que era difícil de escolher uma dessas temáticas, mas acho legal falar sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os ODS. É importante, considera esses 17 assim? Inclusive, quer dizer, são objetivos importantes e vivem na nossa transversais, né? Exatamente. Que eu acho que para trabalhar, o professor trabalhar, a diretoria trabalhar, você pode incluir todas as disciplinas, você vai falar, as ODS falam desde questões sobre erradicação da pobreza até igualdade de gênero, são temas complexos, são temas que você precisa
até consultar especialistas, mas que você consegue trabalhar, inclusive, de forma transversal em sala de aula. Eu acho super interessante essa recomendação aí. Então, pensando em tudo isso, eu também considero, assim, os objetivos, as ODSs, importantíssimas no cenário atual. Sim. Além de ser transversal, de caráter transversal, também são de caráter interdisciplinar. Exatamente. Que é um assunto que dentro da escola é muito em moda, muito, né, pensar nessa problemática a partir da transversalidade e da interdisciplinaridade. Esse é um fator extremamente importante dentro do nosso cenário educacional. E aqui, eu acho que a gente já comentou um pouquinho, é importante, a gente perguntou aos professores quais as temáticas que ali eles consideravam importantes. Aí a Neuza fala o seguinte: mudanças climáticas, ilhas de calor, urbanização, deslocamento populacional devido às mudanças. Esse deslocamento populacional é importante, porque a gente vai fazer uma live sobre migrantes. Que é uma coisa que também a gente vive e acaba também não associando ao nosso dia a dia, à nossa cidade, né? Por que uma pessoa tem que sair do seu local de origem? Que questão complexa. E também a gente está falando de diálogos no tema ambiental, a gente fala das causas sociais, elas são absolutamente importantes para entender os nossos problemas ambientais também. Então agora passo a palavra para você continuar aí a falar sobre toda essa temática. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar. Talvez eu tenha a maior fala desse encontro, desse diálogo. Como eu já me apresentei, meu nome é Carolina, eu trabalho numa unidade de compostagem, na Coordenadoria de Fauna Silvestre da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística do Estado de São Paulo, tá? Mas antes de eu falar um pouquinho do meu trabalho, vamos apresentar um pouquinho essa questão do que é o resíduo orgânico, né? Então, a gente está falando aqui de uma composição e de um extrato dos resíduos que a gente gera no nosso dia a dia, né? Então, mais de 51% dos resíduos sólidos, eles são orgânicos, ou seja, eles poderiam ser compostáveis. A gente vai falar um pouquinho que o resíduo orgânico, ele também chega a ser um insumo, né? Então, a gente joga no lixo, às vezes não gosta do cheiro, não gosta do aspecto, mas isso é um produto muito importante se a gente souber usar muito bem esses resíduos orgânicos. E como é que fica essa composição desse nosso lixo diário que a gente gera? A gente tem a maior parte dele como resíduo orgânico, mas a gente ainda tem também vidro, metais, papel, plástico e outros. Só que o que acontece quando a gente vive na prática isso, da gente jogar um lixo na nossa casa, no nosso dia a dia? A gente acaba achando que a gente tem muito mais recicláveis, mas não, na verdade, é porque eles são muito mais volumosos. Então, parece que a gente gera mais e, de fato, o volume ele é muito maior, só que os orgânicos, eles são mais pesados, então eles ocupam uma grande parte do nosso consumo e os nossos resíduos diários. E o Brasil gerou, em 2018, 79 milhões de toneladas de lixo, porém, somente 3% foi, de fato, reciclado. E falando agora do estado de São Paulo, né, 664 municípios que compõem o estado, desses 644, exceto a capital, cerca de 67% dos municípios realizam a coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos, o que é uma informação super importante. E mais de 70% dos brasileiros ainda não separam o lixo comum e reciclável. Para quem separa o lixo, seja na escola, seja na sua casa, a gente vê o quanto incomoda se você for num lugar e você não separar esse resíduo. Mas e o resíduo orgânico? Nesses lugares que a gente acaba indo, alguns parques, na nossa escola, na nossa casa, você tem um cantinho separado para ele? Então, é isso que a gente vem abordar hoje. Talvez seja importante a gente começar a pensar nele com carinho, porque ele tem um destino muito nobre, que é a compostagem. Então, agora, para a gente falar um pouquinho do nosso universo escolar, né, a composição de resíduos sólidos gerado em uma escola, a gente tem uma situação bem parecida com o que a gente tem de indicador do Brasil, né, que a gente tem 62% de resíduos são alimentos do universo escolar, 20% são rejeitos. Que rejeitos são esses? Normalmente são aqueles materiais que a gente não consegue reciclar ou, porventura, eles estão sujos ou, de alguma forma, a gente não consegue colocar ele para uma coleta seletiva. A gente tem 15% papel e papelão e, em menor escala, vidro e plástico, tá?
Então, mais da metade do resíduo que é gerado em uma escola se refere à fração orgânica, resíduos de alimentos, manutenção de áreas verdes. Uma separação correta dos diferentes tipos de resíduos sólidos permite uma destinação apropriada dos mesmos, em especial dos resíduos orgânicos, que podem ser utilizados em projetos de compostagem e ações educativas. E aí que a gente vai entrar hoje nas nossas experimentações. A gente vai falar um pouquinho sobre compostagem em grande escala, em menor escala, e pegar o projeto da professora Aline, que é um projeto que ela aplicou para a gente ver como é que foi lá na escola dela. Falando um pouquinho no que a gente tinha falado também, de como é que funcionam esses tratados internacionais e como isso acaba sendo desdobrado na nossa vida, a gente tem o que regra essa gestão de resíduo no nosso dia a dia. São as políticas nacionais, estaduais e municipais. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a política estadual dos resíduos sólidos e a política nacional de resíduos sólidos. E tudo acontece assim, gente. Temos um tratado maior que fala temos que reduzir os resíduos, de que instrumentos que a gente tem para fazer isso. E tudo isso vão ser o quê? Desenvolvidos políticas que vão ser aplicadas em várias escalas, nacionais, estaduais, municipais e até regionais, dependendo do local que a gente morar, tá? E a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Nacional, ela tem uma pirâmide de prioridades, que é o que a gente deveria adotar e que a gente se esforça tanto para adotar, na verdade, né? Mas que, na verdade, o cenário atual, ela nos apresenta uma condição muito inversa disso. Então, a Política Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, elas buscam mudar o paradigma de produção e de consumo. Então, o nosso desafio hoje é a não geração de resíduos sólidos. Se eu puder não consumir, se eu puder evitar embalagem, se eu puder evitar esse tipo de geração, esse teria que ser o topo da minha pirâmide, né? Uma pirâmide inversa. Em segundo, a gente deveria priorizar a redução dessa geração, se a gente não puder evitar esse consumo. Por fim, consumimos, geramos o resíduo, que tal a reutilização? Por que não colocar na minha ordem de prioridade a reutilização, né? Porque a gente até hoje tem tantos artefatos, a gente tem tanto material de consumo, por que não a gente reutilizar e ser inteligente, ser criativo com as nossas... Cada vez mais se produz coisas menores ainda que vão acabando, acarretando maiores problemas, porque você percebe que a indústria não para de produzir coisas que... e criar necessidades para a gente, né? Exatamente. Aí eu vou até deixar uma pergunta depois se a gente dá uma olhadinha no chat. Qual foi uma das coisas que você comprou, hoje você não usa, hoje ela virou um resíduo, ela virou uma tralha na sua casa? Vamos ver se a gente consegue fazer um exercício também da gente tentar exercitar um pouco essa redução e reutilização de material. Voltando para a nossa pirâmide, a gente também tem como a próxima prioridade a reciclagem e compostagem do material, o tratamento final em seguida e, por fim, em muito menor escala, a disposição adequada desse resíduo, que pode ser, por exemplo, uma usina de reciclagem, pode ser um aterro sanitário, pode ser uma usina de compostagem também. É o que a gente vai ver aqui, quais são essas destinações e onde vai o nosso lixo hoje, tendo como base o estado de São Paulo também, né? Que eu acho uma coisa que é muito importante a gente sempre pensar em âmbito Brasil, que a gente também tem essas desigualdades e essas questões que mudam, esses indicadores que mudam no território todo nacional, tá? Carolina, uma coisa assim, uma pergunta, assim, no âmbito, cada vez mais a gente percebe que a gente vem se adequando aos hábitos, por exemplo, norte-americanos. Sim. De produção de matérias que servem apenas para embalar e reembalar coisas que já estão embaladas. Isso é um problema para nós que não temos, né? E o problema maior ainda, que a gente está com uma cultura muito atrasada nessa parte da reciclagem. Então, se produz muito, se copia muito, mas também não tem um embasamento aí para ajudar a retirar esses produtos do... É uma regra, né, para que a gente tenha nossas próprias autorias, nossas próprias formas de produzir e consumir, né? Na verdade, também são questões culturais também muito sólidas, né? A gente tem
até na nossa afeição, né, pelo americano. Afeição, eu digo no sentido da gente ser muito bombardeado pela cultura norte-americana também. Tem aquela cultura que eu não sei se é americana ou não, isso também não é da minha área de conhecimento, mas uma cultura da asepsia de tudo, né, de vir em 7 embalagens, porque é mais adequado para um produto. Isso nem sempre é verdade, né? Isso quer dizer mais sobre uma marca, por exemplo, do que uma qualidade de um produto, né? Então, o que é importante é que a gente reveja todos os aspectos da geração de resíduo, nosso aspecto de consumo, nosso aspecto cultural, o nosso aspecto profissional também, né? Dependendo da área profissional, né? Estamos numa escola, eu trabalho lá numa organização pública, né? Como que está esse contexto e como que a gente se inspira, o que a gente faz no nosso dia a dia, que faz com que a gente possa inverter essa pirâmide aqui que a gente está apresentando para vocês, né? E dessa pirâmide, ainda continuando falando dessa pirâmide, hoje a nossa realidade é que ela é ao contrário, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos Estadual, ela justamente prioriza a não geração. E hoje, infelizmente, o nosso cenário é que essa pirâmide ela é ao contrário. A gente tem muita geração e a gente tem uma disposição adequada em menor escala. Em pouquíssimos locais. Em pouquíssimos locais. É o que a gente vai abordar. Municípios que têm um trabalho de reciclagem ou que tem uma preocupação ambiental assim mais exacerbada, vamos dizer assim, mas que garanta mais isso. Exatamente. E aí, falando exatamente disso, vamos falar um pouquinho do estado de São Paulo, né? Sobre a destinação de resíduos no estado de São Paulo, né? Então, esse daqui é o nosso mapa do estado. Se vocês conseguem ver bem essas manchas laranjas, são a vida útil de aterros sanitários que a gente tem aqui no estado de São Paulo. E, pessoal, eu não sei se eu estou sendo repetitiva, mas hoje aterro sanitário é uma das soluções que a gente tem, porque a gente tem bastante território aqui dentro do estado, né? E aterro sanitário hoje é uma das medidas mais corretas para a gente destinar o resíduo, mas não é só por isso que a gente manda, não é por essa questão que a gente manda nossos resíduos para aterro sanitário. Tem inúmeras locais de destinação final que eles são inadequados. Ainda no Brasil ocorre muito lixões, aterros controlados, que é diferente de aterros sanitários. Eu não sei se isso foi abordado em algum outro encontro de vocês, mas a gente tem hoje o aterro sanitário, que é uma condição adequada de destinação de resíduo e que tem vida útil. Então, esse mapa que a gente está vendo aqui, que é o mapa laranjinho, né, essa parte laranjinha, são aterros sanitários que têm uma vida útil menor do que 2 anos. E a outra parte que está maior no mapa que a gente consegue ver, essa parte em amarelo, são aterros sanitários que têm a vida útil um pouco maior do que 5 anos. E aí a gente tem outras questões que são esse laranja um pouco mais claro, que são aterros sanitários com uma vida útil maior que 2 e menor que 5. Ou seja, a gente tem aqui um mapa que em 5 anos a gente vai ter um problema muito grave de resíduos, né? Onde a gente vai colocar. A gente pode até arranjar outros locais fora do estado? Podemos, mas o que vai acontecer? Isso vai custar muito, inclusive para munícipes, para cidadãos. Então, a gente precisa entender que virar essa pirâmide da não geração é a nossa melhor opção nesse momento para que a gente tenha maior vida útil dos aterros, ou melhor, né? Por que não, num futuro, o fim dos aterros sanitários? Hoje a gente se fala muito de aterro zero, né? Hoje tem muitas empresas que adotam esse princípio do aterro zero, porque eles não querem mandar nada para aterro sanitário, considerando sim que a vida útil vai acabar desses locais. Então, por que não a gente explorar essas opções de destinação, né? E falando um pouquinho de dados do estado de São Paulo, em 2018, cerca de 44% das prefeituras destinaram seus resíduos para aterros sanitários com a vida útil menor ou igual a 5 anos. A situação é ainda mais crítica para 26% do total dos municípios que destinam para aterros que possuem vida útil menor ou igual a 2 anos. Então, para a gente ver que sempre quando eu vejo eu não sei você, Terezinha, mas sempre quando eu vejo esses dados eu fico preocupadíssima, fico pensando nisso antes de dormir. Eu acho que é uma questão que parece que não está atingindo a gente, mas está atingindo também diretamente. A preocupação é intensa.
É intensa, né? E aí, se a gente for extrapolar para as outras coisas também que a gente tem como emergentes... Quando a gente anda nas ruas e observa o lixo, como está a situação de algumas cidades, a gente fica assim... Os nossos rios também, os nossos rios falam muito do que a gente faz com os nossos resíduos, infelizmente, uma questão absolutamente emergente e prioritária. Bom, vamos passar agora para falar da nossa cerejinha do bolo, que é a nossa gestão de resíduos orgânicos, tá? Que é uma estratégia, já que a gente viu lá no começo dos slides, né, lá da nossa apresentação, que o resíduo orgânico ele ocupa lá cerca de metade das nossas demandas de resíduos que a gente gera no dia a dia, por que não uma opção para dar uma destinação adequada a esses resíduos específicos? E o que a gente veio apresentar aqui hoje são a nossa possibilidade de fazer compostagem. Existe só um tipo de compostagem? Não, existem várias formas de a gente fazer compostagem e é o que a gente vai explorar um pouquinho hoje. Então, primeiramente, a gente veio trazer duas questões aqui que elas são bastante conhecidas. E uma vez que elas são muito conhecidas, elas podem ser replicadas, que é a compostagem e a vermicompostagem, né? A gente tem a compostagem tradicional, vamos falar assim, e o famoso minhocário, né? Quem não tem um minhocário em casa aí, professores, queria saber quem é que fez de livre e espontânea vontade o seu minhocário em casa. Eu não tenho minhocário, gente. Eu trabalho numa compostagem, mas eu não tenho, porque eu não tenho espaço útil na minha varanda e eu quero desmistificar isso aqui para vocês, que a gente pode fazer compostagem em qualquer lugar, né? Então, fica aí o desafio para fazer a minha vermicompostagem em casa. Então, vamos lá, gente. A compostagem e a vermicompostagem, ela é uma possibilidade de gestão de resíduos orgânicos, né, que cumpre principalmente a Política Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, porque ela usa os resíduos orgânicos como insumo, um insumo para você produzir composto orgânico, adubo para sua casa ou para sua pequena horta. Ela pode ser aplicada em pequena e grande escala, ela aumenta a vida útil dos aterros sanitários, coisas que a gente viu agora um pouquinho antes. Ela minimiza a emissão de gás metano, que é um dos gases que são mais produzidos em aterros. O produto final apresenta substâncias fundamentais para o crescimento vegetal de frutas, verduras e legumes. A gente vai falar daqui a pouquinho, que é o carbono e o nitrogênio. E a gente sempre tem o produto final, que é o adubo, um grande incentivo para a produção de alimentos, jardinagem e outras atividades que podem trazer qualidade de vida para a população. E aí também fica aí a minha questão, quem aí pratica jardinagem, tem uma pequena horta em casa, tem aí os seus temperinhos em casa, o que gera muita satisfação pessoal. E acho que a pandemia também, né? Todo mundo acabou... Foi o que faltava. Ele deu um up aí nessa área que Sim. A horta foi um dos assuntos mais pesquisados no Google Trends. Nos Trend Topics lá. Exatamente. Isso é interessante. Também fica a minha questão. A compostagem. E a compostagem também. Também. Olha que perfeito, gente. Então, vamos falar exatamente de um tema que já está aí como Trend Topics das redes sociais. Então, vamos falar dos tipos que a gente tem para explorar esse tipo de gestão, as escalas de se fazer compostagem com resíduos orgânicos. Então, primeiramente, a gente tem as compostagens em grande escala. Para vocês terem ideia, hoje tem muitas empresas que exploram isso comercialmente. A gente tem desde estação de tratamento de esgoto, que coleta o lodo de tratamento e faz compostagem, e contrata engenheiros agrônomos e ambientais para colocar esse lodo dentro de parâmetros para que virem um composto orgânico de qualidade. Que mais? A gente tem muitas outras tipos de compostagem, muitas empresas e cooperações que trabalham com pecuária, com agricultura, que tem isso em grande escala também, que trabalham com a gestão desse resíduo orgânico para virar insumo novamente para a sua terra, né? Então, a gente tem até os biodigestores, né, que a gente não vai falar muito aqui, mas também é um tema muito legal para ser explorado, né, que é a gestão de resíduos orgânicos para a geração de energia. Nós já fizemos uma TPC sobre isso. Foi legal? Foi. Os professores ficaram meio assustados, porque como que eu vou fazer isso na escola, né? Mas aí tinha um modelo pequeno que tinha no currículo em ação. Sim. E que os professores poderiam fazer. É que, na verdade, o meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, ele tem um programa
para as escolas sobre os biodigestores. Sim. Muito interessante. Ele é mais complexo. Se você começa a comparar com a técnica que você precisa para fazer uma compostagem, é muito mais intuitivo fazer uma compostagem, né? O biodigestor ele é mais complexo pela geração de energia, pela tecnologia, mas está valendo também. Produção de gás. Produção de gás, produção de energia, então, mas está valendo também como tecnologia. E a gente tem, né, a gente está falando de coisas em grande escala, né, a gente está falando de compostagem de lodo de esgoto, a gente está falando de compostagem de atividades agropecuárias, né, biodigestor, mas a gente também tem o que ajuda e muito no aumento da vida útil dos aterros, que são as compostagens em pequena escala. Elas podem ser a vermicompostagem, que é o famoso minhocário, né? Ou as compostagens em leiras, que a gente também vai mostrar aqui um pouquinho, que elas também atendem muito à demanda de produção de adubo orgânico e gestão de resíduos orgânicos, tá? Então, vamos falar um pouquinho das diferenças entre uma compostagem e um minhocário, né? Não sei nem se vocês tinham conhecimento que existe uma diferença bastante grande entre essas duas destinações, né? Até por conta de funcionamento, restrição, de aplicação de algumas coisas. Então, vamos lá. A compostagem, como ela é em maior escala, e essa foto que vocês conseguem ver aí é lá da Coordenadoria de Fauna, lá na unidade Cursino, onde fica o Zoológico de São Paulo, como ela é em grande escala, ela tem que ser feita em condições aeróbicas, ou seja, com a presença de oxigênio, que a gente revire aquela grande quantidade de material para que a gente injete oxigênio e as bactérias possam degradar o resíduo. Tem que ser feito em local aberto, tem uma indução de condições ideais para acelerar a degradação dos resíduos de maneira controlada, né, evitando odores e vetores, como, por exemplo, moscas que transmitem doenças. As bactérias e fungos agem na decomposição, elas são as principais protagonistas dessa decomposição. E pode ser feito em pequena, média e grande escala também, desde que você tenha todos os materiais, produtos e espaço físico necessário. Já o minhocário, a vermicompostagem, ela tem a protagonista as minhocas, né? E ela pode ser feita em local fechado e coberto, né? Como a gente tinha falado, né, durante a pandemia, né, muita gente procurou isso porque poderia colocar num cantinho do seu apartamento, ou se não tivesse muito espaço em casa, poderia fazer. Carolina, na pandemia se deu conta da quantidade de lixo que se produz. Também, né? Por isso é assustador, porque geralmente a gente não tem noção dos nossos atos, da nossa rotina. Se fica na casa, mas como tinha que ficar muito tempo em quarentena, aí o que aconteceu? Quantidade é essa de lixo que eu estou produzindo? Então, isso é um aspecto que mostrou às pessoas na pandemia que precisava mudar essa engrenagem. Sim, sim, escancarou, né? Escancarou. Então, o minhocário, a vermicompostagem, ela pode ser feita indoor, falando de um jeito meio chique, assim, ela pode ser feita indoor. E quem vai ser o protagonista vai ser as minhocas. As minhocas, o principal alimento delas, elas são os restos de alimentos, restos de frutas e alguns fungos também, que ela se alimenta debaixo da terra. Enquanto ela vai se alimentando, ela vai andando e ela também vai defecando, o que também ajuda no teor nutritivo desse composto depois dele estabilizado, tá? E pode ser feito em pequena escala, mas tem restrições de tamanho também. Então, essas são as principais diferenças da gente ter uma compostagem e um minhocário. Os dois são bastante intuitivos, são viáveis de fazer, inclusive com iniciativas escolares, com uma iniciativa, por exemplo, de uma associação de moradores de algum condomínio ou de alguma vila também. Então, isso é bastante possível de se fazer. E agora, falando de uma compostagem em pequena escala, eu vou trazer um pouquinho a minha vivência dentro da Secretaria do Meio Ambiente, que é a compostagem da unidade da Coordenadoria de Fauna, tá? E para falar um pouquinho da compostagem, eu preciso contar uma história para vocês. Por que tem uma compostagem dentro de uma Coordenadoria de Fauna? Na história recente da CFS, que é onde eu trabalho,
a gente passou por um processo de privatização, mas antes a gente era o Zoológico de São Paulo, né, operado pelo Estado, e a gente era a Fundação Parque Zoológico. Como a gente tinha um universo de 3.000 animais que a gente tinha que diariamente garantir uma condição sanitária adequada, seja limpando o recinto deles por conta das fezes, seja até desde a morte de algum animal, que é muito comum no universo de você ter 3.000 animais cativos, a gente tinha uma expressão muito grande de geração de resíduos orgânicos. E imagina como que a gente tem que gerenciar isso naquele universo. A gente fica ainda dentro de um parque estadual, né? A CFS fica dentro do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, e a gente não tinha como manejar esse resíduo. Já teve algumas tentativas de aplicar um biodigestor nesse local, mas que não tiveram sucesso pela demanda de geração de energia. Então, se optou por fazer a compostagem, que seria uma forma da gente destinar diariamente os resíduos orgânicos e principalmente as carcaças dos animais que poderiam vir a óbito. Tá? Então, hoje, como é que funciona essa compostagem? Ela ainda opera, ela está sobre responsabilidade do Estado e a gente presta serviço para a concessionária que hoje trabalha com o manejo dos animais. E a gente recebe o quê? A gente recebe fezes de animais, imagina fezes de herbívoros, elefante, rinoceronte, hipopótamo, que tem uma quantidade muito grande de resíduos orgânicos, tanto das fezes quanto também dos restos de alimentação, né? E além disso, a gente tem os restos de alimentos dos funcionários também, que vêm de refeitórios, tem os resíduos de varrição, tem as podas. Então, todo esse montante faz com que a gente consiga processar em torno de 120 toneladas por ano, de produzir 120 toneladas de composto orgânico e processar cerca de 63 metros cúbicos de resíduos orgânicos. E o principal dessa iniciativa, pessoal, aqui, vou até pedir para a gente dar uma olhadinha no slide, é que a gente tem uma dimensão muito grande, todos esses quadradinhos que vocês conseguem ver aí, são células de tratamento. Então, a gente tem 44 células que a gente forma como se fosse uma lasanha. Então, que lasanha que é essa? São as duas principais fontes que a gente tem. Nessa foto aí, você consegue ver parecendo uma serragem por cima. Consegue ver, Terezinha? Consigo. Então, essa é a última camada que tem que se ter numa compostagem, inclusive numa vermicompostagem também, já fica a dica aqui. Por quê? A gente faz camadas intercaladas de resíduos de serragem, que são as podas trituradas, e os resíduos que a gente considera molhados, fontes de nitrogênio, ou seja, restos de animais, fezes, frutas e outras coisas. E aí a gente vai intercalando com outra camada de serragem, com outra camada de resíduos molhados e finaliza com uma camada de serragem. Para quê? Para evitar a proliferação de moscas. E o cheiro? E o cheiro também. Faz toda a diferença. É porque muitas pessoas falam, não faço porque tem muito cheiro, é porque não está fazendo corretamente. Exatamente. Então, a serragem, ela é amigona, nesse sentido de você manter um lugar bastante agradável e com a própria compostagem e a degradação acontecendo. Até porque se você não coloca muito a serragem por cima, pode ser que dê algum problema, inclusive com a atração de vetores, isso pode estabilizar sua compostagem. Bom, voltando aqui para a compostagem, o que a gente descobriu com o passar dos anos e com a manutenção da unidade de compostagem? É que a gente tem um potencial de pesquisa biotecnológica. Tudo começou com um projeto de pesquisa da FAPESP, que fizeram alguns isolados das bactérias que estão na compostagem e se descobriu muitos potenciais micro-organismos que podem ter ação biotecnológica. Vou dar um exemplo de uma ação biotecnológica. Um organismo que pode, por exemplo, degradar petróleo, por exemplo. Então, existe hoje um biobanco. Esse biobanco, ele preserva essas bactérias que foram achadas na unidade de compostagem que a gente pode explorar para pesquisas. E, por fim, voltando aqui um pouquinho no nosso slide, para a gente ter uma noção o quanto que a gente tem de demanda de resíduos orgânicos. Para vocês verem, a segunda foto é um slide que a gente tem um close dos nossos resíduos orgânicos de uma única célula de tratamento. Se a gente tem 44 células de tratamento, então a gente tem uma demanda muito grande
de processamento de resíduos, tá? Quais são as restrições de aplicação que a gente tem nessa compostagem, pessoal, que está acompanhando a gente? O fato da gente processar carcaça de animais, ele restringe um pouco a aplicação do resíduo orgânico, né? Embora seja uma grande via que a gente tem para destinar os nossos resíduos orgânicos, a gente não pode aplicar em qualquer lugar esse composto por ter feito a degradação das carcaças. Então, a gente só pode usar isso internamente dentro de todas as unidades que estão relacionadas com a gestão da compostagem, a empresa concessionária e a coordenadoria de fauna, tá? Bom, então essa é uma vivência que a gente tem da unidade de compostagem em grande escala. Agora, a gente falando um pouquinho em compostagem em pequena escala, a gente já falou um pouquinho da própria vermicompostagem do minhocário, mas a gente também tem outras formas de a gente fazer através de leiras, né? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho que essa em pequena escala elas podem ser realizadas em pequenos associações, em pequenos grupos de pessoas, numa escola, por exemplo, e essas leiras aí, que são em pequena escala, elas podem ter, acho que até 1 metro quadrado, já dá para a gente começar uma compostagem em pequena escala, que não seja o minhocário, né? O minhocário, gente, eles têm algumas restrições de aplicação, de colocação de alguns tipos de resíduo orgânico que a gente vai ver agora em seguida. Como construir um minhocário, né? Acho que o que a gente vem entendendo aqui é que a gente quer muito colocar a mão na massa, a gente quer muito aplicar os nossos conhecimentos. Então, como fazer um minhocário? Primeiro que hoje a gente consegue até achar para comprar na internet, né? Minhocas californianas, que elas são muito... são as melhores hoje para a gente se fazer uma vermicompostagem em casa. Mas a gente também tem outros meios, comprar as nossas caixas, reutilizar baldes, reutilizar, né, materiais plásticos também, para a gente fazer o nosso próprio minhocário. Então, aqui vai um passo a passo de como a gente fazer esse minhocário. Primeiro, lugar e tamanho. Aonde você quer aplicar essa compostagem, essa vermicompostagem? É na escola? É no seu apartamento? Vamos fazer um piloto? Um piloto é ótimo para a gente ver se a gente vai conseguir fazer isso em maior escala, né? É legal. Então, eu sempre sou a favor do piloto. Um protótipo. O protótipo, exatamente. Então, lugar e tamanho, seja para o nosso protótipo, seja para a nossa aplicação. Né? Escolher o tamanho do modelo mais adequado para o seu espaço, para locais menores, pequenas quantidades de resíduos, pode ser feito até um caixote de madeira. O caixote de madeira, acho também adequado, deve ficar até bonito, mas a gente precisa ver se a caixa não vai se degradar com o uso intensivo dessa estrutura para o minhocário. A montagem foi mais ou menos parecida, a montagem de um minhocário ela é mais ou menos parecida com aquela que eu falei da nossa compostagem lá em grande escala na coordenadoria de fauna. Coloca-se uma camada de material seco, que pode ser folhas secas e serragens. Tem aqui um pulo do gato, pessoal. Folhas secas e serragens, de preferência, sem o material mineral. Ou seja, se você fez uma varrição no quintal e essa folha tiver com bastante terra úmida, espera secar um pouquinho e tira esse material de terra, porque ele pode até prejudicar um pouquinho na sua decomposição do material. Aí, continuando, colocou a folha seca ou a serragem, em seguida, coloquem os resíduos úmidos, que podem ser casca de legumes, frutas e restos de verduras. Sobre elas, uma nova camada de material seco. Sempre que adicionar mais resíduos, cubra com uma nova camada de material seco. É isso que vai evitar a proliferação de moscas, é isso que vai evitar a proliferação daquele odor que a gente acha tão desagradável na nossa casa, né? E a proporção ela deve ser cerca de 3 partes de material seco para cada parte de material úmido. E aqui, gente, vou fazer uma pausa para a gente explicar um pouquinho do processo de compostagem, sim, do procedimento técnico. Esses dois materiais que a gente coloca aqui, a serragem, ela é a fonte de carbono desse meu material. E o material úmido é minha fonte de nitrogênio. Então, essas duas composições misturadas, elas vão formar, para mim, um ótimo condicionador de solo.
tá? A gente vê hoje muito fósforo sintético que você consegue comprar em loja agropecuária, né? Ou até nessas lojas, nesses grandes pet centers, até tem alguma parte de flora. Se você for colocar, você vai estar colocando bastante nutrientes na sua planta, o que pode estabilizar até um pouco, né, a própria metabolismo da planta. Mas se você colocar um composto orgânico, você vai estar condicionando, você não vai estar colocando uma bomba de vitamina nela, você vai estar colocando uma coisa que ela vai se condicionar, ela vai entender o ambiente que ela está. Por isso que o composto orgânico ele é tão indicado. E tão importante, né? Tão importante. Então a gente tem essas duas fontes, a de carbono e a de nitrogênio, que são essenciais para você ter uma compostagem de qualidade, com um composto de qualidade. Continuando para o nosso miocárdio, para o nosso passo a passo, estou interrompendo muito aqui. O ar também é um elemento importante para o miocárdio. Revire uniformemente a cada 3 ou 4 dias para que o material seja bem arejado, né? Então, a aeração ela é importante pelo processo de decomposição. A gente vai ver um pouquinho nas leiras que o aumento da temperatura tem a ver com a injeção de ar nesse composto. A água também é um elemento muito importante para o miocárdio. Mantenha a sua composteira sempre úmida, mas sem excesso de água. Observe quando estiver revirando. Se estiver muito seco, regue. Ao contrário, se estiver encharcado, coloque mais material seco. Nem muito, nem pouca água. A temperatura. Enquanto o material estiver se decompondo, ele irá esquentar, indicando que o processo está correto. Por que a compostagem fica quente, pessoal? Porque a gente tem as matérias, os micro-organismos e bactérias funcionando. Então, quando eles estão degradando esse material, eles estão esquentando, né, o composto, eles estão degradando a matéria orgânica. Isso é um bom sinal de uma compostagem que está indo correta. E, por fim, após um período que varia de 2 a 3 meses, o composto está pronto para ser utilizado. Um composto pronto apresenta a cor marrom escura, cheiro de terra, aparência homogênea, não dá para diferenciar os restos de alimentos. Você não vai conseguir identificar uma laranja lá, você não vai conseguir identificar alguns restos de alimento. Tem uma questão ainda, pessoal, ainda falando de vermicompostagem, que é uma questão importante para a sustentabilidade do seu projeto, que é o que pode e o que não pode colocar no minhocário, né? O que você pode colocar? Sobras de casca de fruta, sobras de casca de vegetais e legumes, saquinho de chá, né? Mas o saquinho tem o papel, mas o papel também ele é uma ótima fonte de carbono. Mas esses em pequenas quantidades, a gente não pode colocar um rolo de papel, de papel folha, por exemplo, inteiro lá, que ele não vai se degradar. Casca de ovo, de preferência esmigalhada também, né, bem fracionada, podas de plantas no jardim. E folhas secas, palha, serragem também, apara de grama ou capim e papelão. O que você não pode colocar na vermicompostagem? Sobras de carnes, por exemplo, de boi, frango, porco ou peixe, laticínios, leite, queijo, manteiga, sobras de alimentos, fezes de animais domésticos como cachorro e gato e materiais não orgânicos como os tecidos sintéticos, tintas, vidro, metal, plástico e etc. Então, o que a gente consegue perceber aqui é que o minhocário ele tem algumas restrições de aplicação, não é 100% das coisas que você consegue colocar no minhocário, porque elas têm uma restrição, às vezes uma rejeição por parte das próprias minhocas que vão estar trabalhando, se alimentando lá do resíduo que você for colocar. Bom, falando um pouquinho de como construir um outro tipo de compostagem, que é em menor escala, através de leiras, a gente vai ter aqui como uma compostagem termofílica, que é justamente essa que aumenta a temperatura e que faz com que essa matéria se degrade, tá? Essa compostagem termofílica ela é realizada em leiras estáticas com aeração passiva, ou seja, você não precisa ficar injetando aerando muito o seu material para que você tenha um composto orgânico de qualidade final. E como que a gente faz essas leiras aqui? A primeira coisa, muito importante, que materiais que você vai precisar. Isso é todos o começo de cada projeto, né? O que você vai precisar? Garfos agrícolas, enxada, pá, carrinho de mão, um recipiente para você separar os resíduos orgânicos, luva e chapéu, às vezes toma muita insolação também, torneira ou algum tipo de água disponível, matéria seca como folhas, podas, palhas de serragem e matéria orgânica, tá?
Vamos lá, como a gente fazer uma compostagem através de leiras estáticas em pequena escala. Esse esquema que você mostrou anteriormente, dá para se trabalhar muitas coisas, por exemplo, na parte de temperatura, sim, reações químicas. Sim, tem muita aplicabilidade em várias disciplinas, é bastante transdisciplinar. A gente também vai abordar um pouquinho disso para a gente dar algumas dicas para os nossos professores aqui. Então, a montagem de uma compostagem através de leiras, vocês vão ter que montar ao todo 3 leiras, mas elas vão ter aqui um passo a passo. A primeira que você for montar, ela tem que ter 1 metro por 1 metro, né? O máximo aí 2 metros quadrados, tá? Você vai começar a fazer aquela cama começando pela serragem no fundo e colocando todos os resíduos úmidos por cima e colocando um pouco mais de serragem ou palha por cima para fazer uma cobertura desses resíduos orgânicos. Essa é a primeira leira. E aí, ela vai estar em funcionamento, ela vai estar degradando esse resíduo entre 1 a 2 meses. Então, para a gente ver também que um projeto de compostagem ele leva tempo, é um experimento muito interessante de se fazer, ainda mais com alunos que você vai ter que ir lá, vai ver como é que está, você vai ver que vai diminuir o volume do composto, isso é muito interessante. A segunda parte, que é a montagem da segunda leira, é quando a sua primeira leira que você montou, ela está lá em descanso, ela tem que ter lá 1 ou 2 meses. Nisso, você começa a montar a segunda leira, que é da mesma forma, colocando uma camada de serragem ou de palha e colocando os resíduos novos misturados em camadas acima dessa palha e fechando novamente com os resíduos fontes de carbono, nossos palhas, nossos restos de serragem. A terceira leira, ela vai estar em funcionamento, você vai montar da mesma forma, só que você já vai estar colhendo os frutos da sua primeira leira. Quando você já passou 1 ou 2 meses, você já vai estar com aquele resíduo orgânico já bastante maturado, você vai ver que ele vai estar mudando de coloração, e aí você pode o quê? Manejar as outras leiras, inclusive com o próprio composto que você já produziu da primeira, você já pode fazer a somatória nas segundas leiras, tá? E aí a gente tem aqui um beabá também de como fazer quais são os pontos importantes para fazer com que a sua compostagem ela dê certo, através dessas leiras estáticas. A primeira é que uma leira ela tem que ter no máximo 1 metro quadrado e comporta em média 600 quilos de composto, tá? Isso é muito interessante para vocês levantarem indicadores na sua escola e começarem o projeto antes de aplicar em si, ter esses indicadores. Forrar o solo com galhos e folhas largas, por exemplo, as de palmeiras, e para manter uma camada de ar, para que você consiga não injetar um ar diretamente, mas que isso chegue até o seu composto. E é preferível que a parede e a tampa da leira seja de palha, dando estrutura de proteção contra vetores e que isso também ajude na aeração e que essas camadas de ar elas chegam até a matéria orgânica. Para cada porção de resíduos úmidos colocado na composteira, 2 porções têm que ser de matéria seca. Isso dá mais ou menos aquela mesma fração que a gente falou do minhocário. Alimentar a leira a cada no mínimo 48 horas, utilizando dessas porções, não ultrapassar ao todo a altura de 1,3 metros. A partir desse momento, a leira deve ficar em repouso, maturando o composto cerca de 3 meses. E a gente vai conseguir o quê? Ter a geração contínua dos resíduos, a gente vai aplicar nas nossas leiras enquanto cada uma vai fazendo a decomposição, você vai conseguindo a cada 48 horas manejar e colocar mais desses materiais. E recomenda-se ter um espaço mínimo para as 2 ou 3 leiras, fechando o tempo do ciclo de compostagem, enquanto permite a entrada contínua de resíduos. Aqui a gente também tem um beabá, dos pontos importantes para essa leira, né? Como que a gente pode construir. A gente tem uma fonte da Embrapa que fala desse tamanho de altura e largura. Isso é muito importante a gente ter manual, acesso Sim. a manuais para isso, né? E para saber se o composto está quente, olha que dica bonitona. Use uma barra de ferro, acho que pode ser até um vergalhão, se tiverem qualquer material de ferro comprido. Introduza até o centro do composto. Se a barra estiver quente, porém suportável, provavelmente a temperatura está ideal. Se a mão não suportar o toque, então é necessário revirar a leira. Tem muita ação de bactéria acontecendo.
E se a barra de ferro estiver fria, não está acontecendo a compostagem. Deve-se revirar o composto para promover a aeração e a reativação do processo. Bom, durante o reviramento, se o composto estiver seco, deve-se umedecê-lo uniformemente. E como a gente sabe que estão prontas esse composto? A gente vai notar na coloração desse composto através dessas leiras estáticas, que eu acho que para hoje, para o universo escolar, né, que comporta até 600 quilos de resíduos orgânicos, eu acho que essa talvez seria uma das melhores ideias. Essa e também a do minhocário. Bom, falando um pouquinho dos protagonistas na compostagem, quem são esses micro-organismos, né? Eles são os responsáveis pela decomposição. Quem são eles? Eles são os fungos, bactérias e micro-organismos como protozoários, minhocas, besouros, lacraias e formigas e aranhas. Aí, para o pessoal, professores de biologia, para a gente explorar também essa microbiota aí do composto, que deve ser um negócio muito legal para vocês fazer com os alunos. O composto orgânico, ele atrai insetos. Durante a decomposição, o composto não deve atrair insetos nem soltar mau cheiro. Por isso do papel que a gente falou de colocar serragem ou uma palha por cima. Se isso estiver acontecendo, basta revirá-lo mais vezes até que esse problema desapareça. Existe um meio de acelerar a compostagem? Quanto menor o tamanho dos resíduos orgânicos e mais variada a sua composição, mais rápida a compostagem. Portanto, picar os materiais antes de formar as leiras e usar diferentes materiais acelera a decomposição. Olha quanta dica legal para a gente fazer um protótipo do nosso resíduo, da nossa compostagem orgânica. E pode-se usar o composto imaturo na adubação? Não se deve usar o composto imaturo na adubação de plantas. O composto imaturo, ao ser adicionado ao solo, continua o processo de decomposição bioquímica que pode afetar negativamente as plantas. Olha que quanta dica legal para a gente fazer depois, publicar um estudo, né? Como foi a aplicação, como foi o desenvolvimento, o que eu fiz certo, o que eu fiz errado, trabalhar isso com os alunos. Bom, falando um pouquinho das nossas fontes, a gente tem algumas sugestões aqui de vídeos para vocês depois acessarem. E aí fica aí para vocês depois explorarem esses materiais. Por fim, gente, já está acabando aqui minha apresentação. Como que a gente pode utilizar essa montanha de coisas que a gente aprendeu de uma forma interdisciplinar na nossa escola? O tema ambiental, como reciclagem, consumo e sustentabilidade, poluição, mudanças climáticas, elas têm muita abordagem e inter-relação com compostagem. E o conteúdo ele pode ser aplicado em ciências, matemática, geografia, língua portuguesa, artes e histórias. Vamos pegar só um exemplo aqui de como a gente poderia aplicar essa interdisciplinaridade da compostagem. A gente pode, por exemplo, usar na matemática, trabalhar com cálculos de volume, proporção e peso dos resíduos sólidos orgânicos e do composto, projetar dados em gráficos e tabelas, registrar dados por meio de diagnóstico de geração de resíduos sólidos da escola. Isso é muito legal para você fazer proporção, fazer metas de diminuição de geração, e a gente tem uma enormidade de recursos didáticos com a compostagem que a gente pode usar em muitas disciplinas. Fica aí esses quadrinhos, algumas das nossas dicas de como que vocês podem usar isso aplicado em sala de aula. Por fim, falando de transversalidade, né? A temática da compostagem ela é muito rica, né? E ela permite o exercício de práticas educativas conjuntas em diferentes áreas, né? Então, os professores trabalhando junto em temas que são parecidos, em temas que são componentes ao outro, né? As seguintes abordagens sugeridas abarcam apenas alguns aspectos, mas tenham em mente o quanto o tema se expande e permite trabalhos conjuntos com os colegas das demais áreas de conhecimento. Então, linguagens e suas tecnologias, atividades de pesquisas de organização, planejamento, análise de função, de acompanhamento dinâmica do processo, abordar questões envolvidas analisando diferentes argumentos e opiniões manifestados. E acho que a gente fazer um exercício muito democrático também trabalhando essas questões da compostagem, tá? Na mesma coisa na matemática, nas ciências naturais e nas ciências humanas. A gente deixou aí alguns desses materiais para vocês explorarem e trabalharem também em sala de aula e também em sala de professores, o que é muito importante. Por fim, a gente tem aqui algumas das nossas fontes, tá?
as nossas referências bibliográficas e vou passar agora de novo para a Terezinha, que a gente vai continuar a nossa parte aplicada da compostagem aqui, gente. Obrigada. Obrigada, Carolina. Foi excelente a apresentação. Obrigada, falei bastante. E eu vou falar um pouquinho mais que aqui o chat, o segundo B, está aqui em Polvorosa, da escola Dom Arthur. Vai, Aline, com tudo. Então, vamos chamar a Aline com tudo aí. Vamos, Aline, agora para a sua apresentação. Boa tarde. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde, Caroline. Boa tarde a todos os professores. Eu gostaria de agradecer o convite para participar do primeiro diálogo de alfabetização ambiental do ano de 2023. Meu nome é Aline Feboli, eu sou graduada em Química, mestre e doutora na área de Química dos Materiais pela Unesp de Ilha Solteira. Eu sou professora da Rede Estadual de Ensino, atuo na Escola de Período Integral Dom Arthur Horstais, que faz parte da diretoria de ensino da região de Jales. Sou professora, sempre fui muito adepta às questões socioambientais e hoje eu vou contar para vocês como surgiu a ideia de trabalhar a temática meio ambiente na escola. Então, no ano de 2021, trabalhando com o tema Agenda 2030, 17 ODS, junto com os alunos, nós decidimos adotar algumas medidas para fazer com que a escola se torne um ambiente mais sustentável. Então, nós estabelecemos algumas pequenas ações para que eles pudessem ser protagonistas dessas ações sustentáveis, tanto na escola quanto na sociedade. Tudo começou de uma forma muito simples e com uma única turma. Nós decidimos que cada aluno ele cultivaria uma ou duas plantinhas na própria escola, então nós separamos um lugar que fosse possível realizar, né, a fotossíntese, sempre em apoio também com o professor Wagner, e nós estabelecemos que os alunos trariam potes recicláveis, potes de leite, garrafa PET, o que eles poderiam reaproveitar para estar realizando o cultivo dessas plantas. E aqui nós temos, como nós trabalhamos numa escola de período integral, nós temos 3 intervalos. E nesses 3 intervalos eles fariam o cultivo dessas plantas, eles faziam, né, esse cultivo. Eu sempre enfatizei para os alunos a importância do cultivo de plantas, falando que as plantas elas captam CO2 e transformam esse CO2 em oxigênio, que elas são essenciais para a vida. Então, foi um projeto assim que envolveu muito o protagonismo do estudante. Os alunos começaram de outras turmas a visualizar o projeto e se interessaram também. Então, vários alunos nos perguntaram se eles poderiam participar do projeto. Foi aí que surgiu a ideia de convidar a escola toda. Então, nós separamos um ambiente maior e, ao final do projeto, nós tínhamos cerca de mais ou menos 500 plantas. Nós separamos essas plantas por espécies, as plantas frutíferas, as plantas medicinais, as hortaliças. E todas essas ações, nós víamos que os alunos sempre postavam no Instagram, marcavam a escola, e aí nós decidimos criar um Instagram para divulgar essas ações para a comunidade. Não só para ficar dentro da escola, mas para divulgar para os amigos, para os pais, para a sociedade em geral. Então, nós criamos o Instagram Dom Arthur Sustentável. E no Instagram, todas as medidas sustentáveis que nós realizávamos na escola, nós fazíamos os posts. Inclusive em relação à compostagem, que eu vou falar daqui a pouquinho. Nós sempre desenvolvemos ações também com parcerias com outros professores, com outras disciplinas, porque é um tema bastante interdisciplinar, é um tema transversal e que aborda todas as áreas de conhecimento. Aqui na escola nós também realizamos a Semana do Meio Ambiente, houve também o desenvolvimento do papel reciclado,
que na verdade foi a ideia de um aluno que trouxe essa ideia, ele passou nas salas, divulgou, pediu para que os alunos separassem o papel para eles fazerem essa reciclagem. Teve também a produção do sabão ecológico, que foi uma ideia da professora Rejane, da professora Mônica, e vários ciclos de palestras também foram realizadas com o tema meio ambiente. Essas palestras foram realizadas em parceria com a FATEC, que é a faculdade aqui da nossa cidade, e em parceria com a Copersol, que é a cooperativa de reciclagem do nosso município. Esse projeto, Dom Arthur Sustentável, em 2022, nós participamos de um concurso. O concurso chama-se Se Liga Aí, da TV Tem, e aí nós fomos finalistas. E os vídeos finalistas eram elegidos o ganhador pela votação popular. Então, os alunos começaram a realizar essa votação, começaram a participar de tudo isso, começaram a se motivar cada vez mais para participar desses projetos ambientais. E aí, em relação ao desenvolvimento do projeto, eu lembro até hoje que em uma das aulas nós estávamos trabalhando também a Agenda 2030, falando sobre resíduos, e um aluno, o Miguel, ele citou: professora, e o resíduo da alimentação escolar? O que é feito com ele? Será que nós não podíamos reaproveitar esse resíduo para estar fazendo alguma compostagem ou alguma coisa de relevância? E aí ele perguntou: o que esses resíduos ocasionam para o meio ambiente se eles forem descartados incorretamente? Então, eu expliquei que se esses resíduos eles forem descartados em ambientes aquáticos, eles podem promover a eutrofização, que é o aumento de fósforo e nitrogênio na água, fazendo a alteração assim no oxigênio da água, também a redução da vida aquática, né? Então, um grande problema. E também que, como a Caroline disse, pode ocasionar a sobrecarga de aterros, a sobrecarga de lixões, então que é um problema bem relevante e que ele pode ser solucionado com algumas medidas simples. Então, nós resolvemos transformar essa ideia em um projeto de iniciação científica. Gostaria que você colocasse o slide, por favor. Qual foi a questão problema? Foi o descarte inadequado desses resíduos sólidos orgânicos relacionados à merenda escolar. Eles podem provocar sérios impactos ambientais. E, de acordo com o artigo 12.305 de 2010, da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ele determina que somente os resíduos sólidos que não podem ser reaproveitados, que pode ir para aterros sanitários. E para diminuir esse problema, nas escolas em que são geradas grandes quantidades desses resíduos oriundos da alimentação escolar, uma das alternativas é a compostagem orgânica. Então, essa foi a questão problema. Agora eu vou estar falando para vocês os objetivos do trabalho. O objetivo do trabalho foi realizar o reaproveitamento dos resíduos da alimentação escolar em benefício à sociedade. Nós decidimos construir composteiras com custo zero para a produção do biofertilizante. Então, para isso, nós decidimos realizar a compostagem em garrafa PET. E foi feita também uma análise da eficácia desse biofertilizante, ou seja, se esse biofertilizante que foi realizado com reaproveitamento da matéria orgânica da merenda escolar, se ele produzia eficácia quando relacionado com o fertilizante industrial, ou seja, qual seria a eficácia estatística? Então, foi feita uma análise estatística para determinar se o projeto possui, se o biofertilizante possui, quando comparado cientificamente, ação comprovada. Pode passar. Pessoal, só um minutinho.
Como que começou o projeto? Na verdade, o projeto começou em relação à pesquisa. Então, os alunos fizeram várias pesquisas, aprenderam a buscar fontes confiáveis, aprenderam a realizar artigos de literatura científica. Para quê? Porque a compostagem, ela precisa ter uma proporção ideal, ela precisa ter a porcentagem de carbono e a porcentagem de nitrogênio de acordo. Então, ela precisa de uma determinada quantidade de oxigênio para acontecer. Então, tudo isso, eles fizeram um estudo embasados em artigo científico. Então, esse foi o primeiro passo, a primeira parte do nosso projeto. Depois, nós conversamos com as merendeiras aqui da escola, que após o almoço, ela separaria os resíduos que foram escolhidos pelos alunos por ter grandes quantidades de nutrientes. Quais resíduos foram? Eles escolheram a casca de batata, casca de cenoura e casca de banana. A proporção que eles utilizaram foi de 2/3 de carbono. O carbono nada mais é do que o material seco, para 1/3 de nitrogênio, que é um material úmido, que no caso são os resíduos da alimentação escolar. Foram feitas, então, mini composteiras com garrafas PET. Então, nós reaproveitamos, né, e tudo isso para não gerar custo. E a estrutura da composteira, ela foi feita com 2 garrafas. A primeira garrafa seria a base, que funcionará como a base coletora do biofertilizante, e a segunda parte seria o funil. E a tampinha, são feitos furos, o furo é feito com metal aquecido, sempre com a supervisão de um professor. E depois nós começamos a adicionar as camadas. A primeira camada foram as pedrinhas, para evitar com que os furos sejam entupidos. Depois nós acrescentamos uma camada de terra, e acima nós colocamos os restos de resíduos orgânicos frescos. Na verdade, o que eles fizeram? Eles estudaram que quanto maior a superfície de contato do resíduo com o meio, acelera o tempo de decomposição desses produtos químicos, desses compostos. Então, eles cortaram em pequenas partes para estar adicionando esse material fresco à composteira. E acima dos restos orgânicos foi adicionado as folhas secas. E para finalizar, nós colocamos uma meia de nylon para evitar com que insetos se aproximassem da compostagem. A cada 5 dias, nós adicionávamos uma certa quantidade de água para que eu tivesse um volume maior do biofertilizante, para fazer parte dessa decomposição. Após o período de decomposição, o composto, esse biofertilizante, ele foi diluído em uma proporção de 1/10. E no final do período, o resíduo foi utilizado no plantio das mudas de cebolinha. Então, nós fizemos essa análise em mudas de cebolinha para verificar a eficácia do biofertilizante. Pode passar. Aqui nós utilizamos o controle positivo. Nós já fizemos o plantio de acordo com a quantidade de mudas que nós utilizaríamos para o ensaio. Então, nós fizemos três blocos com 4 repetições. Então, antes do plantio, nós preparamos a terra com o substrato e nós fizemos as medidas da planta. Então, primeiro, eles mediram e adicionaram em um diário de bordo a altura da planta, a altura da parte aérea, a quantidade de folhas, o tamanho da raiz. Isso foi tudo no dia 0, no dia anterior ao plantio. No dia do plantio, eles fizeram um plantio, adicionaram certa quantidade de água, todos os dias eles adicionavam a mesma quantidade de água, e aí eles definiram quais seriam as mudas que seriam feitas, o controle.
Então, o controle positivo foi o fertilizante industrial, que já possui eficácia comprovada cientificamente, então que já possui, que possivelmente a planta vai apresentar um resultado muito bom de crescimento. Nós utilizamos o controle negativo, que é somente o solo e o substrato. E no último bloco, as 4 repetições, nós utilizamos o biofertilizante, que foi proveniente da composteira. E após o 20º dia do experimento, os alunos realizaram todas as medidas novamente. Altura da planta, altura da parte aérea, tamanho da raiz, a quantidade de folhas. Para quê? Para saber se o resultado foi comparado ao controle positivo ou não. Para saber se esse biofertilizante tem ou não eficácia para poder ser utilizado nas plantas que foram cultivadas por eles. Pode passar. Então, após esse 20º dia, sempre os resultados eles colocavam no diário de bordo. Então, foi feito um planejamento bem interessante. Eles tinham todos os resultados anotados. E para verificar esses resultados, nós utilizamos a análise estatística. Olha como é interdisciplinar, né? A gente está abordando química, biologia, matemática. Então, eles escolheram um programa gratuito, que é o programa SISVAR, que é o programa de análise estatística. O teste utilizado foi o teste de Tukey, que é um teste em blocos, para verificar a eficácia desse biofertilizante. E após comprovada essa eficácia, eles utilizaram o biofertilizante nas plantas que foram cultivadas por eles na escola. Pode passar. Aqui nós temos o resultado da altura da planta no dia 0 e no 20º dia, da altura da parte aérea, do tamanho da raiz, do número de folhas. Então, o que nós concluímos? Que o nosso biofertilizante, que foi feito utilizando resíduos da alimentação escolar, apresentou eficácia sem diferença significativa com um controle positivo, que é o fertilizante industrial. Então, o resultado foi muito promissor, né? Nós comprovamos essa eficácia. Pode passar. Então, nós chegamos à conclusão que o biofertilizante, ele obteve resultados semelhantes, então, ao fertilizante industrial, que essas ações, elas tiveram um efeito multiplicador na comunidade, já que os alunos replicaram essas ações em suas próprias residências e replicaram também em relação ao Dom Arthur Sustentável, né? Então, o projeto, ele resultou em inúmeros benefícios, tanto para a comunidade escolar, para a comunidade local, já que os estudantes, eles aprenderam a reaproveitar seus próprios resíduos, tornando-se, assim, protagonistas de suas ações sustentáveis e transformadoras, contribuindo, assim, com o DS4, Educação de Qualidade. Sempre formando jovens investigadores, autônomos, solidários e competentes. Nos aspectos socioeconômicos, relacionados principalmente à agricultura familiar, a utilização desse biofertilizante, ele proporciona inúmeros benefícios, como custo zero na fertilização do solo, assim incentivando a produção dos seus próprios alimentos e até mesmo o empreendedorismo. O projeto, ele contribui significativamente com essas pequenas ações com as metas que são almejadas pela ONU, pois ele contempla as 3 vertentes dos 17 ODS, que é sociedade, economia e biosfera. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a repercussão do projeto. Então, o projeto ele foi enviado para a FECESP, que é a Feira de Ciências do Estado de São Paulo, e nós
nos tornamos finalistas. Então, os alunos já se motivaram ainda mais. Fizemos algumas alterações no projeto e enviamos ele para a FEBRACE. Na FEBRACE, nós fomos medalhistas. Então, na Semana do Meio Ambiente, foi entregue as medalhas para os alunos, que foram para os 3 alunos, o professor co-orientador e eu como professora orientadora. Eles receberam um livro dos anais do evento. Então, um resumo, uma publicação, né, de um livro. Então, foi bem significante assim, para eles. E o certificado também de participação no evento. Esse projeto, ele também foi apresentado em um diálogo de alfabetização ambiental, aqui na diretoria de ensino da região de Jales. Então, foi uma repercussão bem interessante em que os alunos se motivavam cada vez mais a participar dessas ações protagonistas, né? Nós temos desafios em relação a construir um projeto na escola? Sim, um dos desafios, eu acredito que o principal desafio é a motivação do aluno. Quando nós conseguimos motivar o aluno a realizar ações para que modifique de alguma forma o meio ambiente e ele está participando dessas ações, ele assim, se torna um projeto incentivador, um projeto que ele tem vontade de participar. E a gente sempre busca por pessoas que realmente tenham interesse pela parte ambiental. Então, os alunos motivados já é muito mais fácil para implementar um projeto de iniciação científica. Outro desafio, eu acredito que é a gestão do tempo. Então, para você implementar um projeto, o projeto ele precisa ser muito bem organizado, precisa ser feita uma programação. Geralmente a gente utiliza uma agenda, um diário de bordo, para estabelecer metas, o que vai ser feito hoje, qual o tempo que eu tenho para realizar esse procedimento. Então, nós temos os prazos, então tudo isso precisa ser muito bem estabelecido. Outra coisa é sempre pedir parcerias e apoio a professores, apoio à gestão. Aqui na nossa escola nós temos um time bastante unido, os professores sempre nos apoiam no que nós precisamos, a gestão também sempre em parceria conosco. Então, isso faz toda a diferença, porque é um tema que se você for fazer um projeto sozinho, não dá certo. Você precisa de várias áreas para estar implementando novas coisas. Então, é um desafio bem positivo, né? Essa integração de várias áreas, integração com a gestão. E outro desafio foi integrar a população, porque, na verdade, nós fizemos com que os alunos se tornassem protagonistas dessas ações sustentáveis, levando as suas plantas para a residência, construindo suas próprias composteiras, reaproveitando o resíduo também da residência, para diminuir esses impactos ambientais. Então, nós utilizamos para essa multiplicação os alunos multiplicadores e a rede social, porque na rede social o pai, o amigo, a comunidade em geral, eles participam. Então, lá foi até gravado um vídeo em que o aluno ensina a fazer essa compostagem de uma forma simples, para assim estar reaproveitando esse resíduo. Esse seria supostamente um lixo que poderia trazer inúmeros benefícios para a sociedade. E sempre, quando eu falo em relação a projeto, em relação à parte ambiental, eu sempre enfatizo para os alunos que preservar o meio ambiente nada mais é do que preservar a nossa própria vida. Muito obrigada. A gente vai agradecer toda a sua competência aí, toda a sua... E a mobilização dos estudantes que estão lá, terceiro ano, tá lá, segundo ano, todo mundo falando aqui no chat, eu tô acompanhando aqui, todo mundo falando parabéns, Aline, a Célia, o Ângelo, o Ricardo, a Gilvânia, Regina, Roseli, são vários, eu não posso falar todos aqui, porque agora a gente vai ter que encerrar, porque chegou o nosso tempo. E eu gostaria de Carolina falasse alguma coisa.
Bom, pessoal, obrigada. Parabéns, professora Aline. Fiquei muito satisfeita com os resultados. Vi até análises laboratoriais, achei incrível. Graças a você, a gente tem muita esperança no futuro de pessoas como você. E aos professores, a toda a nossa audiência, obrigada pela atenção. Obrigada por estarem aqui se interessando por esse assunto que é tão emergente, tão urgente. E contem comigo nessa batalha, nessa luta, como entusiasta, como ajuda técnica. E muito obrigada pelo convite de vocês também, Terezinha. Tá. Obrigada, pessoal. Obrigada, Aline, novamente. Não sei se ela está nos ouvindo, porque também estava meio complicado. Quero agradecer a todos e todas que estiveram conosco aqui, os alunos, professores, PECs, funcionários. E agradecer também a equipe. Leandro, quer falar que Leandro, Gil, Ronaldo, Paulo, Basilato e Maria. Desculpa, Basilato. E a Maria. Obrigada, gente, da produção também. Excelente trabalho. Obrigada. Obrigada. Até a próxima, gente. Tchau.